Olá, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, nós encontramos o seguinte: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Uma coisa que a gente pode, como comunidade, agradecer a Deus é que nestes últimos anos ele já tem falado bastante ao nosso coração sobre o culto doméstico. A gente tem aprendido e temos sido desafiados a fazermos em nossos lares o culto doméstico. E é claro que agora, mais do que nunca, tem sido muito importante que você na sua casa faça o culto doméstico. Afinal de contas, estamos em quarentena, muitos trabalhando em casa, infelizmente alguns perdendo o trabalho, perdendo o emprego, enfim, não podendo nos reunir presencialmente e podendo agora ter essa oportunidade de fato, colocar em prática o culto doméstico. E aí, vale algumas dicas, talvez para estimular você, para incentivar você a fazer realmente o culto doméstico na sua casa. E eu alistei aqui, na verdade, já compartilhamos isso na igreja, algumas razões do porquê você deve fazer o culto doméstico. Então queremos lembrar essas razões para que você se sinta motivado a fazer o culto doméstico. Vamos a elas. A primeira delas é que quando a gente realiza o culto doméstico, isso ajuda a ficar na mente de todos da família que nós somos adoradores o tempo todo. E não somente quando estamos no domingo pela manhã ou à noite na igreja. Isso ajuda a centrar a nossa mente de que somos de fato adoradores e precisamos fazer isso o tempo todo. Outra razão é que acaba estimulando os nossos filhos a terem uma vida com Cristo. O culto doméstico, ele acaba estimulando isso. Os filhos percebem que, de novo, eles não são só cristãos ou adoradores quando estão na igreja, mas a vida deles é uma vida de adoradores. A hora que eles estão com o foninho no ouvido, aquilo que eles estão vendo na TV, aquilo que eles estão conversando com os amiguinhos nas redes sociais, tudo isso faz parte do culto que ele presta a Deus, porque a vida dele é um culto diário. E o culto doméstico, o culto nos lares, acaba ajudando a gente a ter isso em mente. O culto feito diariamente em casa também estimula o caráter cristão. Se existe um lugar que é difícil nós sermos cristãos de verdade, é em casa. Lá nós temos que lutar contra a carne, contra o pecado, contra o inimigo nosso que é Satanás. E em casa é que nós mostramos verdadeiramente quem somos. Então, o culto doméstico vai ajudar-nos a lembrar que somos adoradores, a lembrar que precisamos em todos os lugares, inclusive em casa, mostrar que somos cristãos de verdade. Uma coisa que desestimula muitos dos nossos filhos a permanecerem na vida com Cristo é que eles observam que há uma falsidade muito grande da nossa parte. Na igreja nós somos comportados, na igreja nós agimos com lisura, de maneira correta, falamos tranquilamente, chamamos a esposa ou o esposo de amor, de meu querido, mas quando estamos em casa mostramos a nossa verdadeira face. Então, o culto doméstico vai moldar a palavra de Deus estudada no culto doméstico, vai moldar o nosso caráter e teremos de fato dentro da nossa casa um caráter verdadeiramente cristão. E não seremos mais esses cristãos falsos que acabam se mostrando bonitinhos na igreja ou nesse espaço que a igreja se reúne quando estamos com os nossos demais irmãos. Mas quando estamos só em casa, parece que não temos a necessidade de mostrar quem realmente somos em Cristo. Outra coisa que é muito legal é que o culto doméstico, ele vai estimular a paz lá no teu lar. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, isso vai fazer com que nós sejamos moldados por Cristo, e uma vez moldados por Cristo, a paz ganhará mais espaço. Nós não teremos mais o estímulo, de novo, o caráter cristão, não teremos mais aquele nosso caráter antigo, ou aquele nosso jeitão antigo de resolver as questões, mas resolveremos de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado e tem nos moldado. Então, se o teu lar está com pouca paz, comecem a estudar juntos a Bíblia, comecem a orar juntos, comecem a buscar o Senhor, aproveitando esse tempo que estamos aí enclausurados.
Outra coisa, mantém a família unida. É claro que o fato de já estarmos em casa, alguns podem acreditar que naturalmente a família ficaria unida. Errado. Estar em casa não significa que somos uma família unida. Cada um pode estar num canto, mesmo a casa não sendo lá tão grande. Ou mesmo podendo estar, ou estando às vezes no mesmo cômodo, não somos unidos. Mas o culto doméstico vai ajudar com que a tua família de fato seja unida, esteja junta, esteja aí experimentando um do outro, sentindo o calor um do outro. Proporciona também conhecimento. Todos os dias lendo a Bíblia, que seja um capítulo da Bíblia por dia. Como família, vocês vão crescer, vocês vão conhecer mais da palavra de Deus. Um vai perceber uma coisa, outro percebe outra, e um contribui para que haja, cada um vai contribuindo para que haja o crescimento do conhecimento em casa. Prepara os filhos também para o culto coletivo. Estamos orando para que volte os cultos. E quando voltar, uma vez que você já vem praticando o culto doméstico na sua casa, os teus filhos, desde os pequenininhos até os maiores, estarão preparados para participar do culto. Por quê? Porque em casa ele já sabe sentar e ouvir o papai ou a mamãe lendo as escrituras. Ele sabe como que deve se comportar no momento da oração, no momento dos cânticos. E aí ele vem para o culto coletivo já preparado para isso. Isto ajudará muito no crescimento espiritual da sua família. Vai reforçar também a outra dica que deve estimular você, vai reforçar a liderança espiritual. Aquele modelo bíblico em que diz que o homem é o cabeça, a mulher está ali como auxiliadora, como aquela que preenche as lacunas, pai e mãe sendo os líderes do lar, conduzindo os filhos na vida cristã. O que a gente percebe hoje é que muitos filhos usurpam esse direito dos pais, os pais acabam abrindo mão desse direito de liderança e a família vira uma verdadeira bagunça. Quando a gente faz o culto doméstico, lendo as escrituras, vai se perceber a posição de cada um dentro dessa estrutura da família que Deus criou. E isso olhando para as escrituras, para a Bíblia. Então isso vai ajudar muito a sua família. E é claro, vai também proporcionar um discipulado sistemático. Por quê? Porque vocês juntos vão estar estudando a palavra de Deus, vocês juntos vão estar tendo a oportunidade de tratar sobre assuntos que vão surgindo a partir do momento que vai se lendo as escrituras. Vocês vão conseguir conversar sobre coisas que às vezes vocês nem conversariam. E aí, à luz das escrituras, vocês vão poder tratar esse assunto, olhando para a escritura e fazendo aquela pergunta sobre este assunto, o que a Bíblia fala. E aí vocês vão poder discipular os seus filhos e orientá-los de uma maneira bem correta de como andarem com o Senhor. Talvez aí fique aquela dúvida, mas como que é essa história de culto doméstico? Como que eu faço? Vocês podem fazer basicamente de maneira muito simples, de 10 a 15 minutinhos. Vocês podem começar com uma oração, alguém pode começar orando, a gente sugere que de repente o pai ou a mãe comece orando, ou fazendo um rodízio entre cada dia um começa orando. Leiam um texto das escrituras, talvez um capítulo da Bíblia. Sugerimos que comece com livros pequenos. Se você quiser ler um livro inteiro, leia um livro pequeno e depois vá aumentando, mas cada dia 1 ou 2 capítulos. Ao terminarem a leitura, perguntem o pai dirigindo esse tempo ou a mãe dirigindo esse tempo, diga, olha, o que vocês acharam de interessante nisto que nós lemos? Às vezes vão surgir algumas coisas, às vezes não haverá de surgir nada. Não há necessidade de que você seja especialista em explicar aquele texto, mas faça essa pergunta. Eu achei interessante isso, gostei daquilo, gostei dessa expressão, me lembrou isso. E de repente isso vai gerar um bate-papo. Logo depois desse bate-papo, vocês podem cantar e terminar com um tempo de oração. Cantar é opcional, pode colocar um louvor, mas depois terminem orando. E é legal que todos possam orar. Assim a gente aprende também a comunicarmos com Deus em meio a outras pessoas. É muito simples e os benefícios são incríveis. E Deus está dando essa oportunidade de não termos os nossos cultos presenciais para que você na tua casa possa ter o teu tempo em família, ou assistindo os vídeos, mas não colocamos vídeos todos os dias e de maneira proposital para que você na tua casa possa ter o culto doméstico. Usando as expressões de João lá no livro de Apocalipse,
Quem tem ouvidos, ouça e pratique o culto doméstico. É a nossa oração e que você possa ser e continuar sendo muito abençoado pelo Senhor. Que Deus os abençoe.